Boa noite a todos. Como o Dr. Letênio disse no início, hoje vamos falar do passe. É importante falar do passe porquê? Porque às vezes, quando vimos nas primeiras vezes à casa espírita, muitos de nós nem sabemos muito bem o que é o passe. Às vezes um amigo que nos trouxe, ou isso até nos diz que é um tratamento espiritual que nos vai fazer bem, que nos vai equilibrar, ou que pelo menos mal não vai fazer. E então não sabemos exatamente o que se passa. Sabemos que é para fazer algo de bom, mas não sabemos em que é que consiste. Mas hoje não vamos estudar o passe em profundidade, porque estudar o passe mesmo a sério, há muito material de estudo, levaria horas. Às vezes aqui no centro o doutor faz uns estudos sobre o passe, que falam das técnicas, dos mecanismos, dos vários tipos de passe. Hoje o foco é falarmos na hora do passe. Sendo que a hora do passe não vamos imaginar como sendo só aquele momento em que estamos ali dentro na sala ou a receber aqui o passe coletivo. É também toda a atitude que cada um de nós deve ter antes do passe, durante e depois. Por isso é nisso que nos vamos focar hoje. Mas era impossível falarmos nisso sem pelo menos sabermos um bocadinho sobre o passe. Então, de uma forma resumida, vamos primeiro ver um bocadinho do que nos diz Emmanuel acerca do passe. E depois, então, vamos ver qual a atitude a ter na hora do passe. Então, no livro Segue-me, Emmanuel diz-nos: meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então, o passe é uma transfusão de energias, é uma transferência de energias entre alguém que as quer doar e aquele que as vai receber. E o que aqui está, que é importante destacarmos, é que é preciso haver, é uma operação de boa vontade. Então, quem vai doar essas energias tem que ter boa vontade e tem que querer fazê-lo. E Emmanuel dá-nos ainda uma explicação que nos faz compreender melhor quando compara a transferência de energias no passe com uma transfusão de sangue. Ele diz que, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, quando alguém sofre de uma doença grave ou tem um acidente e fica desequilibrado a nível físico, vai precisar de uma transfusão de sangue, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, porque, como sabemos, os limites das reservas de sangue são bem limitados, às vezes até pedem em campanhas e tudo para irmos doar sangue. Os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Porque estas energias que são transferidas durante o passe provêm do fluido cósmico universal, que existe em todo o universo, provém de Deus. Por isso, ele é ilimitado. Mas para percebermos bem como é que isto se processa e onde é que o passe atua, vamos aqui ver de uma forma muito sucinta como é que nós somos constituídos. Por acaso, na semana passada, a Carmen já mostrou aqui umas figuras, mas eu vou mostrar de novo para recordarmos. Allan Kardec diz-nos: o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Então temos aqui três componentes. Temos o espírito, o perispírito e o corpo material. Então eu trouxe uma figura para mostrar melhor como é que é. E à vossa direita podem ver a representação do espírito, que é a energia. À vossa esquerda o corpo físico, que é o nosso corpo material. E o perispírito, que apesar de tudo continua a ser matéria, mas num estado diferente, está ali mais translúcido. E o perispírito é o que une o nosso espírito ao nosso corpo físico. E o nosso perispírito está ligado a cada célula do nosso corpo físico. Para entendermos melhor, está aqui o paralelismo com um fruto. Então, é como se o nosso espírito fosse o caroço do fruto e o nosso corpo físico a casca. E a polpa do fruto é o que está em contacto com ambos, está a fazer a ligação. Pronto. Então, quando nós estamos doentes do nosso corpo físico e vamos ao médico, o médico receita-nos medicamentos que atuam no nosso corpo físico, na matéria do nosso corpo físico. O passe
vai atuar ao nível do perispírito. Mas, como eu disse ainda agora, como ele está ligado a cada célula do nosso corpo físico, ao equilibrarmos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, isso vai ter consequências no nosso corpo físico. Por isso, o nosso corpo físico também vai receber energia vital que lhe vai permitir ficar equilibrado. Então, trouxe outro bonequinho para explicar melhor exatamente onde é que estas energias entram no nosso perispírito. As energias que são transmitidas pelo passe são captadas pelos centros de força. Também há quem conheça como chakras, que existem no interior do nosso perispírito. Estão aqui representados com essas bolinhas coloridas. Temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplénico, o gástrico e o genésico. Então, as energias que são provenientes de Deus, como eu disse no início, do fluido cósmico universal, estão disponíveis para todas as suas criaturas. Não só para os humanos, para os animais, para as plantas, de modo a vitalizar o corpo fluídico, que é o nosso perispírito, e são posteriormente transmitidas às células do corpo físico, gerando-lhes energia vital. Então, o passe atua no perispírito, mas também tem efeitos ao nível do corpo físico. Pronto. Na Gênese, Allan Kardec, no capítulo 14, item 33, diz-nos que esta transferência de energias, esta ação magnética, pode produzir-se de diversas formas. Nomeadamente, haver só uma transferência do próprio fluido do magnetizador. Naquela altura usava-se a palavra magnetizador. Ou seja, que é o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Neste caso, de transferência de energia, não há qualquer interferência espiritual. É uma transferência de humano para humano. Uma técnica que, se calhar, muitos de vocês conhecem é o Reiki, que não é usado nos centros, nas casas espíritas, mas é uma transferência de energias de humano para humano. E como aqui diz Kardec, a ação deste tipo de passe vai depender da qualidade do fluido, vai depender muito da condição de quem está a doar essas energias, se a pessoa está ou não equilibrada, quer física, quer psiquicamente. O outro tipo de passe, o espiritual, é uma transferência de fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Ou seja, aqui a transferência é efetuada diretamente do espírito para a pessoa que está a receber o passe. Não há médium passista. E é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Este tipo de passe, como se vê ali na figura, é utilizado em doentes acamados, que não podem vir à casa espírita, por exemplo, ou nos hospitais. E depende muito também do merecimento da pessoa, esta situação acontecer. E, como diz Kardec ali, o efeito do passe também vai depender diretamente das qualidades do espírito, da sua evolução espiritual. Outro tipo de passe, que é aquele que nós conhecemos e que é usado aqui nas casas espíritas, é o passe misto. Neste passe, os fluidos dos espíritos e do médium passista são misturados. Por isso ele é semi-espiritual ou, se o preferirem, diz Kardec, humano-espiritual. E aqui, a força magnética, ou seja, o fluido magnético, o fluido humano, pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizares para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhes dá as qualidades necessárias. Então, neste passo, temos uma mistura de fluidos e, mais uma vez, tem que haver a vontade da pessoa que está a doar-se em conseguir a cura. E o que os espíritos vão fazer é transmitir energias espirituais que vão aumentar as capacidades desse fluido humano. Mas nós aqui podemos pensar assim, então, mas qual é a vantagem de ter
de ter o fluido humano? Porque é que isto não pode ser feito só pela transmissão de energia dos espíritos? Eu, pelo menos, questionei-me nos inícios. É assim, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz que se reconhecem as qualidades deste fluido vital para tratar principalmente problemas ao nível orgânico, ao nível físico. Esta permuta de energias humano-humano é muito favorável para atuar particularmente no sistema imunológico. O que depois o espírito faz é aumentar, manipular esses fluidos também com os fluidos espirituais e impregná-los das qualidades necessárias para cada caso e para ajudar cada pessoa e cada necessitado que recorre ao passe. Então, disto tudo que tivemos aqui a ver do passe, outra dúvida que às vezes surge é: então, se o passe é esta transmissão de energias fluídicas humanas misturada com a dos espíritos, qual é a diferença entre, por exemplo, o passe que é dado ali na sala individualmente ou o passe coletivo que é dado aqui na sala? Será que há alguma diferença? Será que um é mais eficaz do que o outro? Não, na verdade é igual. Se nós entendermos aquilo que tivemos a ver e o processo, que tudo depende da doação dos fluidos humanos misturados com os fluidos espirituais para ajudar nas necessidades de quem precisa, é igual. Porque o que os espíritos, a equipa espiritual vai fazer é aproveitar os fluidos de quem tem de coração vontade de se doar e, juntamente com os deles, ir ajudar a cada um em particular. A diferença poderá estar no facto de que, como vamos ver mais à frente, para o passe fazer efeito é muito importante a nossa atitude mental. Como nós estamos em termos dos nossos pensamentos, em termos da nossa postura, e por vezes poderá ser mais fácil nós termos essa concentração, essa ligação ao alto quando estamos na sala de passe, mais confinados, do que aqui no salão. Mas, na prática, os efeitos são os mesmos. Se a pessoa estiver com vontade de ser ajudada e se houver vontade dos médiuns passistas de se doar. Então, agora que já vimos o que é o passe, vamos ver quais são os objetivos do passe. Para quem recebe, como já tivemos a ver, é o reequilíbrio orgânico e espiritual. Normalmente quem recorre ao passe é porque de alguma forma não se sente bem, seja física, seja psiquicamente ou de ambas as coisas. E é ser uma sementeira de fé e otimismo. Porquê? O passe pretende trazer harmonia, paz, conforto. E a pessoa, se se sentir melhor, vai acreditar mais que é possível ficar bem. Vai ficar mais otimista e vai ter fé, porque fé é acreditar. Para quem transmite, é servir ao próximo. É poder pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E proporcionar alívio e esperança àquelas pessoas que estão necessitadas de receber o passe. E para a Casa Espírita? Para a Casa Espírita é ser a ponte entre os carentes do corpo e espírito e os que se propõem a servi-los. É importante que a Casa Espírita não só proporciona àqueles que necessitam a ajuda necessária, como também permite àqueles que, se calhar, anteriormente já foram os necessitados, poderem agora pôr em prática a caridade de Jesus e ajudar quem precisa e assim também poderem caminhar na sua evolução espiritual. E é também transformar os que chegam necessitados, lá está, como eu acabei de dizer, em novos ceifeiros para a grande seara de Jesus. Porque uma vez que consigamos atingir o nosso equilíbrio físico e espiritual, já vamos estar em condições de também poder ajudar os outros. Então, estes são os objetivos, não só da Casa Espírita, de quem transmite e de quem recebe o passe. Divaldo Franco resume, tem esta definição curtinha e que diz tudo sobre o passe. O passe é, acima de tudo, uma transfusão de amor. Porque para se dar o passe, para nos doarmos, temos que, de facto, amar o próximo, como Jesus nos ensinou e nos pediu para fazer. Por isso, o passe não é mais do que isto, uma transfusão de amor. A essência do passe é oferecer as nossas energias para auxiliar outras pessoas que estão necessitadas delas, sendo instrumentos úteis dos benfeitores espirituais, que estarão oferecendo os recursos de energias espirituais.
O que é isto de sermos instrumentos úteis? Porque se quem está a dar o passe não estiver sintonizado, não estiver ligado ao alto, não tiver em prece e não se conseguir sintonizar com a equipa que está a ajudar no passe, a equipa espiritual, não vamos ter instrumentos assim tão úteis. Por isso, temos que conseguir manter a atitude necessária para que o passe possa ser dado da forma mais eficiente. Já vamos ver a seguir qual deve ser a atitude de cada um de nós. E vamos começar primeiro pela casa espírita. Porque a casa espírita, além de ser um sítio de oração e de estudo, também é uma oficina de trabalho, no bem, onde, ajudando o próximo carente, o ser ajuda-se a si próprio, aprendendo e vivenciando os valores cristãos e a verdadeira caridade. Kardec perguntou aos espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, a casa espírita tem que ser uma oficina de trabalho onde os médiuns passistas, sem ver a quem, dão de coração oferecer um bocadinho daquilo que têm para dar e, em conjunto com a equipa espiritual, poder resolver ou pelo menos amenizar os problemas e os desequilíbrios das pessoas que recorrem ao centro. E deve também ser um hospital onde são socorridos os acidentados da alma através dos recursos fluídicos como o passe e a água fluidificada, que vamos falar mais à frente, a prece, a palavra de esperança e encorajamento, o estudo evangélico e doutrinário. Isto é muito importante, o estudo evangélico e doutrinário, porque o passe por si só não chega. O centro espírita tem que dar às pessoas os recursos para que possam evoluir, proceder à sua reforma íntima e fazer com que o passe de facto tenha efeito, porque vir sempre ao passe, mas não mudarmos nada dentro de nós, não vai surtir efeito. Então, a casa espírita, acima de tudo, tem que proporcionar uma psicosfera apropriada através da oração e do estudo. Tem que tornar todo o ambiente permeável à transferência destas energias de que estamos a falar. Tem que limpar o ambiente. Já aqui falámos há umas semanas, o Dr. Lutani falou numa palestra, que os espíritos chegam aqui muito antes de nós, para limpar todo o ambiente e para criar as condições necessárias a todos os trabalhos que aqui se vão realizar, 2 ou 3 horas antes. Então, e quem transmite o passe? Que atitude é que deve ter? Diz-nos André Luís, nos domínios da mediunidade, que não podemos subestimar a importância da mente. Os nossos pensamentos são muito importantes, porque eles influem de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Tem que haver uma vontade sincera de ajudar. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, um médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, as palavras muito importantes e que não podemos esquecer é a importância da mente e a fé, porque são fundamentais no sucesso do trabalho do passe. Então vamos ver um bocadinho melhor cada uma delas. A nossa energia mental depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade, porque a energia mental começa sempre no pensamento. E quando pensamos, imediatamente evocamos um sentimento, que deve ser de amor, de caridade para com o próximo. E ao pensarmos e sentirmos este tipo de sentimentos, mobilizamos a nossa vontade para realizar uma ação, que é ajudar verdadeiramente o próximo. Então, devemos, além de controlar o nosso estado mental, os nossos pensamentos, mobilizar também a nossa fé e colocarmos como instrumento útil aos benfeitores espirituais, como dissemos há pouco. E o que é a fé? Considera-se a fé, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo.
Uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Esses estranhos fenómenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios, os milagres, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Aqueles processos de cura que Jesus realizava no seu tempo, quando passou pela Terra, na altura pensava-se que seriam prodígios, que seriam milagres, mas são uma lei natural. Vem da vontade de curar, vem da predisposição da pessoa e da fé, de acreditar que é possível, e dessa transferência de fluidos. Há muitas passagens no Evangelho que demonstram isto. Quando uma vez Tiago, João e Pedro chegaram ao pé de Jesus e lhe perguntaram porque é que não tinham conseguido curar um filho de um pai que recorreu a eles, porque o filho tinha distúrbios mentais, e eles ficaram muito desapontados porque não conseguiram resolver a situação, e Jesus disse-lhes que se deveu a serem incrédulos, à falta de fé, que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, tudo lhes seria possível. E é assim que funciona também com o passe. Tem que haver força de pensamento, vontade e fé. É importante referir que é dando que recebemos. E quem se dispõe a cooperar na tarefa do passe, recebe da espiritualidade recursos que sempre superam a própria doação. Assim, o passista é o primeiro e o maior beneficiado. Quer isto dizer que dar o passe não cansa, revigora. E não é necessário ao passista, depois de ter dado os passes, receber o passe, porque os primeiros beneficiados são precisamente quem dá o passe. Então, vamos lembrar-nos que, primeiro, chegamos como necessitados e recebemos ajuda. E depois devemos doar, quando já estamos nessas condições. Mas continuamos sempre a ser os principais beneficiados. Então, e quem recebe o passe? Será que só precisa de chegar, sentar-se na cadeira e esperar que tudo o resto aconteça? Ou será que também tem alguma responsabilidade e alguma função a cumprir? É isso que vamos ver. Então, quem recebe o passe, para captar os fluidos durante a recepção de passes, é fundamental que o pensamento, o sentimento e a vontade estejam unidos à semelhança de quem dá o passe. Em direção à autocura, a pessoa tem que acreditar que é possível. Para que a pessoa esteja receptiva e consiga se restabelecer a partir da energia oferecida durante o passe. Então não é muito diferente de quem transmite. A pessoa que está a receber também tem que estar com bons pensamentos, com sentimento de amor, ligado ao alto e com vontade de ser curado, do que o passe realmente faça a diferença. Ou seja, tem que acreditar no poder terapêutico da fé. Mais uma vez, há imensas passagens no Evangelho, aqui está apenas um exemplo, de Lucas, em que Jesus diz, neste caso, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas esta é apenas uma das passagens, porque Jesus fazia questão de frisar sempre isto. Vai em paz, a tua fé te salvou. Porque se a pessoa não acreditar, se não tiver fé, a cura não acontece. Então, devemos ter fé e confiança na própria capacidade de autotransformação. Einstein dizia que há duas formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres. E outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Isto é parecido com a questão de quando temos um copo que está meio de água e algumas pessoas olham para o copo e dizem que está meio cheio. Outras dizem que está meio vazio. Mas o copo é o mesmo e a quantidade de água é a mesma. Então, a forma como nós vemos a vida depende da forma como a sentimos, como a pensamos. E nós temos que equilibrar os nossos pensamentos de forma a que cada vez que temos um pensamento negativo, possamos contrabalançar com um pensamento positivo. E mantermos sempre a nossa balança imaginária equilibrada. Porque todos nós, todos, sem exceção, temos coisas boas. Quanto mais não seja o facto de estar aqui, nesta oportunidade de vida nova e de estarmos reencarnados. Nem toda a gente consegue isso.
Então, quem recebe o passe deve ainda ter recolhimento e respeito na receptividade. Não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor se estivermos com escárnio e com dureza de coração, porque nesse caso isto pode ser comparado a criarmos muros de gelo, camadas de gelo à volta do nosso perispírito, e então aqueles centros de força que vimos no início vão estar inatingíveis, vão estar bloqueados, as energias não vão entrar. Por isso nós não podemos ir para receber o passe a pensar, isto não vai resultar, não serve de nada. Então, devemos conservar-nos serenos, na posição que mais lhe convier, e evitar preferência por este ou aquele passista. Agora que já vimos o que tivemos a ver sobre o passe no início, eu penso que isto faz sentido, porque o trabalho de passe é um trabalho de grupo, é um trabalho conjunto, de humanos e de espíritos. E não importa o passista que está à nossa frente, porque os espíritos vão aproveitar o que de melhor puderem aproveitar dos fluidos que estão a ser doados. Por isso, de acordo com as necessidades de cada um, com a atitude de cada um que está a receber o passe, esses fluidos vão ser encaminhados da forma que é necessária. E devemos evitar cruzar os braços e as pernas para não acumular energias em certas regiões, pois os fluidos, assim como o sangue, devem circular livremente por todo o corpo. Quando nós fazemos pressão durante muito tempo numa parte do nosso corpo, num braço, numa perna, ficamos dormentes. E assim é também com os fluidos, devemos deixar que eles circulem livremente. Então, resumindo, quem recebe o passe, se não confiar a sua energia mental, distancia-se do serviço do passe. Não vai haver a sintonia necessária para receberem essas energias. Ao pensar que não vai acontecer nada que a possa ajudar, a pessoa vai recusar a própria assimilação de energias. E qual deve ser a nossa atitude então? Pensar em Deus e na sua melhoria, entrando em oração. Por isso é que o Dr. Luténio, quem está a coordenar o passe na sala de passes, antes de começar o serviço de passe, diz sempre, depois das pessoas se sentarem, para pensarem em Jesus e preparemos-nos para receber o passe. Porque o pensamento é muito importante, a nossa atitude é muito importante. Mas aqui, então, perguntamos, e será que é só quando estamos lá dentro que o nosso pensamento e a nossa atitude é importante? Enquanto esperamos aqui na sala para ir receber o passe, como é que deve ser a nossa atitude? Vamos estar a pensar que não estamos a ver o episódio da novela, qual será o resultado do jogo, no trabalho que temos para fazer amanhã? É assim, não conseguimos ligar-nos ao alto se estivermos com este tipo de pensamentos. E, a adicionar a isso, estamos a poluir com os nossos pensamentos a atmosfera que os espíritos prepararam muito antes de nós chegarmos. E estamos a prejudicar esse tal ambiente que tem que ser permeável à transmissão de energias. Então, o nosso trabalho de cada um de nós, de quem transmite e de quem recebe, começa aqui. Começa a ficarmos em sintonia quando estamos a ouvir a palestra, a ligarmos-nos com o alto e a mantermos-nos em pressa até entrarmos para a sala de passe ou até recebermos o passe coletivo. Depois temos que manter essa atitude mental lá dentro e levá-la connosco quando saímos. Porque se estamos equilibrados, se recebemos algo de bom, mas chegamos lá fora e começamos a discutir com o trânsito, chegamos a casa e já estamos preocupados porque no dia seguinte temos que ir trabalhar e temos que fazer isto e aquilo. Não, vamos dar graças porque temos trabalho, há quem não tenha. Por isso, vamos sempre contrabalançar os nossos pensamentos. Não é fácil, somos humanos, e muito imperfeitos ainda. Mas temos essa capacidade de controlar os nossos pensamentos. Nós é que somos donos dos nossos pensamentos. Então, o passe nem sempre é uma oração. Como vimos no início, a técnica do Reiki é uma pura transmissão de energias humanas. Mas a oração é sempre um passe, é um autopasse. Nós próprios já temos a capacidade de nos equilibrar. Assim que nos sintonizamos com Deus, nós conseguimos ficar equilibrados. Por isso, a prece é essencial, antes, durante e depois. Então, se
conseguirmos fazer tudo isto, manter esta atitude, vamos ter efeitos do passe que recebemos. Quer ao nível físico, porque há quem procure o passe por doenças físicas, quer a nível espiritual. Mas é importante, e Sueli Caldas Schubert alerta para isso, o seguinte: se o doente estiver fazendo uso de medicação receitada por médico da Terra, esta não deverá ser suspensa, nem sob o pretexto de atrapalhar o tratamento espiritual. Uma atitude dessas traz graves implicações e poderá comprometer quem a recomendou. Quer isto dizer que o passe não substitui o tratamento dado pelos médicos na Terra. O passe é um complemento, porque, como vimos, o passe vai ajudar também ao nível do corpo físico, mas é um complemento, não uma substituição. E orientar a pessoa em contrário disto vai ter consequências para essa pessoa, porque vai ter que assumir a responsabilidade de o ter feito. No entanto, Emmanuel diz que sem que o teu pensamento purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Quer isto dizer que uma coisa sem a outra, e por isso é que as duas se complementam, não é tão efetiva. Se andarmos a tomar medicamentos, mas formos pessimistas, persistirmos sempre nos erros, estivermos constantemente com pensamentos maus e mantivermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os medicamentos não vão atuar da forma que deviam. Já está cientificamente provado que pessoas que se sujeitam, por exemplo, à quimioterapia têm efeitos muito melhores quando são positivas e quando enfrentam a doença de uma forma bastante positiva. E que é mais difícil dos medicamentos atuarem se a pessoa ficar no completo desânimo. Por isso, os nossos pensamentos são fundamentais. Depois, a nível dos problemas espirituais, qual é o efeito do passe? Os problemas espirituais, primeiro, podem ter várias causas. Podem ser expiações de vidas passadas, que até podem provocar também doença no corpo físico, porque nós podemos, noutra vida, ter prejudicado alguma parte do nosso corpo em particular e agora virmos expiar essa situação. Pode ser uma obsessão, podem ser desvios morais, e a ajuda do passe traduz-se em melhor disposição mental, confiança e resignação. Mas, mais uma vez, o passe por si só não chega. Para sermos resignados, temos que compreender o porquê que estamos a passar pelas situações. O Espiritismo traz-nos a lei da ação-reação, que nos faz entender que nós próprios semeamos aquilo que estamos agora a colher. E então, se estudarmos e se estivermos equilibrados, nós vamos conseguir que o passe nos ajude a harmonizar. No entanto, no caso da obsessão, o passe pode promover o afastamento temporário do obsessor, para que o encarnado receba auxílio. Lembremos, no entanto, que a solução definitiva do processo obsessivo reside no esclarecimento evangélico doutrinário, tanto do obsessor como do obsediado. Então, o passe vai ajudar, é certo, e, por momentos, até pode afastar o obsessor que anda connosco, que não é uma vítima, como já aqui vimos muitas vezes. Nós alguma coisa fizemos para ele andar connosco. Vai ajudar a que ele seja afastado para nos poder tratar. Mas se nós não mudarmos, se não fizermos nada, se não procedermos à nossa reforma íntima, ele vai voltar. Nós só vamos conseguir ajudar-nos a nós próprios e ao nosso obsessor através do nosso exemplo, através da nossa mudança. Então o passe não atua na causa. O passe ajuda, mas quem tem que resolver o que provocou a situação, a causa, somos nós. Nós é que temos que mudar e é que temos que, pelo nosso exemplo, também conseguir tocar o nosso obsessor. E em relação aos desvios morais, por exemplo, nós não podemos vir receber o passe como quando tomamos um comprimido para a dor de cabeça. Tipo, vou lá para fora, continuo a prejudicar o meu companheiro no trabalho, continuo a discutir com todos, continuo a ser orgulhoso e depois penso assim, logo vou à casa espírita, vou receber o passe e já fico outra vez bem.
Não funciona assim indefinidamente. No livro Missionários de Luz, André Luiz diz que quando a pessoa persiste insistentemente no mesmo erro, é ajudada 10 vezes. Mas depois a ajuda termina. Isto não é porque Deus é injusto, nem vingativo, ou porque os espíritos desistem de nós e dizem não vale a pena, é um caso perdido. Não tem nada a ver com isso. É para nos despertar. Porque nós aprendemos pela dor. E se nós estamos a aprender de outra forma, vai ter que ser dessa maneira. É como quando tentamos educar as crianças e dizemos 1500 vezes não faças isto, não faças aquilo, e ela repete, mas no dia em que ela se magoa não volta a repetir. É mais ou menos o mesmo. Nós ainda somos assim, por isso ainda é muito dessa maneira. Então, Jesus também no Evangelho dizia, vai e não tornes a pecar. Já aí ele nos alertava para a necessidade de não estarmos a repetir e a persistir no erro e de que temos que nos mudar. Então, em complemento ao passe, quando acabamos o serviço de passe, é-nos dado um copinho com água. E o que é essa água? É água fluidificada. É um complemento ao tratamento do passe. Na Gênese, Kardec explica no capítulo 15 que as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, a água é uma substância que é facilmente manipulada através dos fluidos humano e espirituais. E através da água, ela pode ser um reservatório de fluidos que vão ajudar cada um de acordo com as necessidades. Emmanuel ainda diz, a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Nós não conseguimos ver os fluidos a serem depositados na água com os nossos olhos terrenos, mas é bonito imaginar que está a medicação do céu e a cair e a ser depositada naquela água. Então, a água fluidificada e o passe em conjunto são a fluidoterapia que é aplicada na casa espírita. E, depois disto tudo, será que o passe foi criado pelo Espiritismo? Será que foi o Espiritismo que inventou o passe? Não. Como já venho falando, na verdade Jesus já dava passes impondo as mãos sobre os doentes. Há imensas passagens no Evangelho. E, particularmente em Marcos 16, podemos ler: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Então o passe não é uma criação do Espiritismo. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, vai ainda mais atrás para nos dar exemplos. Quem admite hoje o fenómeno magnético por novidade, se esquece naturalmente de que no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Porque nesse papiro já se podia ler: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então, sempre existiu. O passe magnético não é criação do Espiritismo. Então, a proposta do Espiritismo é, sim, utilizar a fluidoterapia, passe mais água fluidificada, em conjunto com o estudo e em conjunto com a nossa renovação interior, para procedermos à nossa evolução espiritual. Então, façamos a nossa caminhada seguindo Jesus como modelo e guia, utilizando as orientações e esclarecimentos que Kardec nos dá na codificação espírita e olhando para o exemplo de Chico Xavier, que em conjunto com as orientações de Emmanuel nos mostrou que é possível vivenciar aqui na Terra os ensinamentos de Jesus. Então eu pus aquela imagem para levarmos esta imagem na nossa mente, fixarmos estas 4 maravilhosas personalidades e prepararmos-nos para receber o passe. Boa noite.
página 40. Vamos orar então. Querido amigo Jesus, quando a Tua paz nos visita, em momento de sublimidade e beleza espiritual, aqui chegando, unidos e reunidos em Teu nome, e buscando recordar as lições imortais do Teu Evangelho de amor, somos convidados naturalmente a viajarmos no tempo, buscando resgatar a Tua mensagem inesquecível. Agradecemos pelo dia que se foi, pela noite que chega, pela madrugada que virá, pelo pão à mesa, pelas horas absorvidas no trabalho de César, pelos amigos, pela família, pelas oportunidades de realizarmos os Teus ensinamentos. Agradecemos-Te também, Senhor, pelas lutas e pelos desafios que naturalmente são degraus para o nosso crescimento e ascensão espiritual. Agradecemos-Te pela companhia querida e afável dos nossos anjos de guarda, benfeitores queridos, que nos acompanham os passos na existência. Como também Te agradecemos, Senhor, aqueles que nos colocam à prova, exigindo de nós paciência e tolerância, diante de condições que por vezes nos questionamos se estamos na capacidade de enfrentá-las. Querido amigo Jesus, nessa envolvência em que mergulhados nos motivos que nos trouxeram a cada um de nós até a casa espírita nessa noite, nós queremos orar, pedindo aos Teus mensageiros de luz que possam assistir àqueles que aqui nos chegam, solicitando
assistência e socorro nas problemáticas que mais os afligem, os tristes, os deprimidos, os ansiosos, os perturbados com pensamentos suicidas. Oramos, Senhor, por aqueles que aqui aportam, rogando auxílio e amparo, que possam lhes valer, além da cirurgia, dos tratamentos, da químio, da rádio, das cirurgias. Oramos por aqueles que aqui chegam, Senhor Jesus, desorientados e alegando estarem sem motivos para viver. Aqueles que aqui chegam, Senhor, sem encontrarem alegria para prosseguirem diante do desemprego, da enfermidade, do abandono dos corações mais queridos. Aqueles que nos chegam orando, pedindo preces para os seus seres queridos que estão nos hospitais, nos lares ou no mundo espiritual. Querido amigo Jesus, diante de tanta dor, de tantos pedidos e da constatação da nossa pequenez, permite-nos manter-nos impregnados da humildade, mas também da esperança e da fé, e na condição de instrumento imperfeito, rogarmos ao mundo maior que possa assistir a todos esses que da terra e do além nos chegam suplicando auxílio. Permita-nos, querido amigo, que ao retornarmos aos nossos lares e abraçarmos aqueles que ali nos aguardam, retornando para os nossos labores, na continuidade dos dias, que possamos levar o magnetismo, que o mundo maior nos ampare e envolve. Abençoe-nos, querido amigo Jesus, para que esta paz conosco permaneça e possamos partilhar com aqueles que contactem conosco. Guarda-nos agora e sempre, e assim te rogamos, fique conosco, querido amigo Jesus.